Bom dia, graças e paz aos amados. A nossa vinda aqui, especialmente a minha, ela tem uma história. Na década de 80, eu conheci o pastor João Arantes. Ele foi o preletor das nossas conferências missionárias no seminário, lá no sul de Minas. Então, o primeiro contato que eu tive com a cristã evangélica e com o representante dela foi top, foi muito bom, muito precioso, né? Então, desde então, a gente se envolveu no seminário, que era treinamento missionário, com vários irmãos da cristã evangélica. Eu não era, naquela época, né? Não era cristão evangélico, mas tive um relacionamento muito precioso, um convívio de mais de 30 anos com Wanda Aren. Que eu saiba, que eu entenda da história da cristã evangélica, Wanda Aren, que era membro da Igreja Cristã Evangélica antes de Chora Menino, né? Pastor Vinícius, é o pastor lá agora, né? Enviou Wanda Aren ao campo. Isso muito tempo atrás. Ela ficou 40 anos na Ilha do Bananal trabalhando com os índios Carajá. Fomos colegas, né? Convivemos todo aquele tempo até o último momento dela. Ela teve um final com Parkinson, debilitante. E eu me lembro de uma última visita que fiz a ela, ela conseguiu escrever ainda alguma coisa para mim. E foi muito, muito significativo o que ela escreveu. Então tem sido muito precioso. Estive aqui em 2019 e foi um tempo muito precioso. Nós viemos na sexta-feira e, pastor, foi melhor vir naquela caminhonete que no avião, viu? A comunhão e muita risada e foi muito preciosa, né? Eu trabalho com a Janice, lá na base da MCE, e às vezes vejo a Ana e o Miguel, e o pastor Carlos. Mas esse tempo dentro daquele carro foi muito precioso, meu com a família. Então foi bênção, não foi sacrifício não, viu? Foi privilégio, muito precioso. E eu quero agradecer, pastor, o convite, a confiança, o presbítero Roberto, a Malaíde, que tem recebido lá tão bem. Não sei se eu vou querer ir embora, né? Ela perguntou se eu ia embora, eu pensei um pouco, né? Eu tenho que ir embora na segunda-feira, né? O dever nos chama. Mas é um privilégio muito grande. Nós começamos ontem à noite e foi um tempo tão precioso, ouvindo a irmã Ieda, com toda a empolgação que ela sempre teve por obra missionária. A gente sente um orgulho santo de ter missionários como ela. Então a igreja aqui está de parabéns de ter um membro, uma obreira de valor, uma missionária convicta da vontade de Deus para a sua vida. Isso anima o nosso coração, nos deixa muito animados mesmo. E nesse tempo de ontem, acabou escapando um detalhe. Nós iríamos passar, a Ieda queria que passasse um vídeo bem curtinho sobre os quilombolas. Eu acredito que agora nós podemos fazer isso, né? Um vídeo para fechar aquela programação de ontem e nós vamos iniciar e continuar hoje. Vamos assistir esse vídeo. Bem rápido, né? O pastor Valdenberg leu em Atos 17, e ele faz parte de nossos estudos pela manhã, aliás, até à noite. É uma sequência, nós estamos considerando o papel da igreja em enviar, a missão da igreja em enviar, tudo a ver com o tema, a igreja de Antioquia separando, na verdade, reconhecendo o que o Espírito Santo havia feito. O Espírito Santo havia separado e pediu que a igreja concordasse com aquilo, em oração e jejum, impondo as mãos
e enviando ao campo missionário. Essa igreja de Antioquia que se tornou uma base missionária para Paulo, Silas, Barnabé e tantos outros, de onde saíam. Eu estava ouvindo o pastor Valdenberg mencionar, né, e também vendo o banner, 46 conferências missionárias. Eu não sei, mas acredito que era uma vez por ano sempre, né? Nunca 2 vezes por ano. Gente, é quase meio século de conferências missionárias. É muito mais do que a existência de várias igrejas da nossa denominação, só de conferências missionárias. Eu acredito que antes disso, de realizar conferências missionárias, já havia um envolvimento com missões, né? Já um compromisso com missões. É uma vida, é um tempo que alguns aqui nem têm essa idade, né? E esse tempo todo, muito precioso, envolvido com missões. Aqui em Atos 17, começando com o versículo 1, quando fala que passaram por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Aqui está falando de uma viagem missionária. Está falando de obreiros que iam passando pelas cidades, evangelizando, com um alvo mais central, estratégico, de uma cidade maior, uma cidade onde era passagem de muita gente, onde havia um fervilhar de pessoas do mundo todo, que era um ponto estratégico. E nessa viagem missionária que eles estavam empenhados, até chegar a Tessalônica, eles o fizeram porque foram enviados. Havia uma igreja na retaguarda. Havia uma igreja enviadora, uma igreja missionária, uma igreja com um coração missionário. Então, logo agora pela manhã, e depois na IBD, na Escola Bíblica Dominical, e à noite, a nossa proposta é falar da prática da igreja. A igreja não tem outra coisa para fazer aqui na terra tão importante como anunciar o evangelho. De todas as formas, em todos os lugares, em todo o tempo. Foi isso que me motivou a me envolver com missões na juventude. Porque eu criei, e até criei em casa, nem foi na igreja. Depois tentei continuar na igreja católica, e eu ouvi de um padre dizendo assim, você está falando igual aos protestantes, você está indo em alguma igreja protestante. E eu nunca tinha ido. E eu fiquei meio frustrado com aquilo, né? Porque eu estava falando de salvação em Cristo Jesus pela graça. E disse, você está falando igual aos protestantes. Aí eu percebi logo que lá não era mais o meu lugar. Então talvez eu teria que ir para uma igreja protestante mesmo, né? Que ele disse que eu estava falando igual a eles, né? E logo ali nos primeiros anos, logo no segundo ano, eu fui levado a uma conferência missionária. E saí daquela conferência missionária, que foi realizada num seminário, com a certeza de que eu iria voltar. Eu havia encontrado o lugar de Deus para a minha vida. Estava fazendo muitas coisas, né? Secularmente e também na igreja. Mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Isso já há passado 40 anos, né? Nunca perdi a visão daquilo que Deus me mostrou naquele dia. A gente tem procurado descansar em Deus e confiar em Deus para não desistir nunca, nunca voltar atrás. Então a razão da igreja é levar o evangelho. Para mim, missões é tão simples. Jesus subiu, o Espírito caiu e a igreja saiu. A igreja não pode ser a igreja do cantinho. A igreja é a igreja do caminho. Ela tem uma missão que começa da porta para fora. Em São Paulo tem uma igreja e na saída, acima do portal, pastor, está escrito assim, aqui começa o seu campo missionário. Né? Você está saindo para o campo missionário, do outro lado da rua, ou do outro lado do oceano. Não importa, não importa. Se é do outro lado da rua, ou do outro lado do oceano. Alguns Deus vai usar aqui, outros Deus vai mandar para Mirandiba, para a Índia, para a China, para a Tailândia, para a Indonésia, aonde Ele quiser levar. Ele vai levar pessoas para falar do evangelho que salva o pecador. Então a proposta é essa. A igreja cumprindo o seu papel
de reconhecer o Espírito Santo separando. Ela ora, jejua, reconhece, e ela impõe as mãos e envia. Na permissão de Deus aqui, vamos fazer juntos hoje à noite com a irmã Ieda, repetidamente, de tantas vezes que a igreja aqui já fez com outros obreiros. Então é apenas uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo um privilégio que a igreja local tem, inclusive essa igreja aqui central de São José dos Campos. E eles vão passando e procurando uma sinagoga. A estratégia era a sinagoga dos judeus, onde se lia a Bíblia e havia uma explicação. E a partir das escrituras ele apresentava Jesus, que é o Messias. Mas no texto que foi lido, tem uma expressão muito forte, muito impressionante, no versículo 6, quando há aquela imediata perseguição, uma resistência. O verso 6 diz: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A igreja, através dos seus membros, ela tem uma tarefa. Sabe qual é a tarefa da igreja? Virar o mundo de cabeça para baixo. Virar o mundo do avesso. Então, a igreja, ela tem o papel de transtornar o mundo. Mas como é que ela transtorna o mundo? Ela transtorna o mundo através de uma mensagem que fala da verdade divina, que transforma a vida do pecador. E, portanto, a igreja incomoda o mundo. E quando a igreja deixa de incomodar o mundo, ela se acomoda. E uma igreja que se acomoda, não incomoda mais nada. Então a igreja não pode se acomodar, ela tem que incomodar. É luz. A luz incomoda as trevas. Numa densa escuridão, quando você acende uma vela, já quebra aquela escuridão. Mas a igreja não é apenas uma vela, ela é um holofote, ela leva toda a luz do Evangelho. Então nós vamos avançar nesse pensamento de que um obreiro foi enviado levando as boas novas, mas junto com ele foi toda uma igreja. Alguns não foram com os pés, mas foram com os joelhos. Foram com as mãos, foram com as bocas. Os que vão, vão pelos que ficam. Os que ficam, ficam pelos que vão. O trabalho é da igreja. A Ieda é a igreja. Os irmãos vão ter uma representante lá entre os quilombolas, através de um membro aqui da igreja, a Ieda. E os irmãos estarão indo junto com ela. Nós vamos abordar aqui 3 cidades, uma em cada oportunidade. Nós vamos começar com a cidade de Filipos. Nessa viagem missionária, Paulo e seus companheiros, particularmente Silas, chegaram à cidade dos Filipenses. Então vamos concentrar primeiramente nessa cidade. E em cada recorte, cada foco dessas igrejas, nós vamos olhar para a história daquela igreja, do seu início, da evangelização, das suas características, práticas missiológicas. O livro de Atos, ele é um manual de missões. Hoje se fala em muitas estratégias, muitos métodos, e eles têm o seu valor. Mas nós temos na palavra de Deus, no livro de Atos, um manual, um compêndio de missões. E basta voltar os nossos olhos para o movimento da igreja primitiva, o seu avanço através dos seus obreiros, para que uma igreja seja fiel, madura e convicta do seu papel aqui no mundo. Apenas aprendendo com aqueles irmãos do passado e vendo o mover do Espírito Santo através da vida daqueles irmãos. Simples assim. Vamos focar então agora nesse momento as práticas de ação missionária na igreja dos Filipenses.
Atos capítulo 16, versículos 6 a 10. Voltem um pouco aí na sua Bíblia. Atos 16, 6 a 10. A igreja não pode ir e nem continuar sem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da obra missionária, ele é o impulsionador, ele é o orientador. E quando a gente lê aqui em Atos 16, 6, nesse ir para o campo, diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles tinham uma estratégia, eles tinham uma direção e entendiam que essa era a vontade de Deus. Estavam indo naquela direção. Mas quando eles chegaram diante de Mísia e queriam passar para Bitínia, o Espírito Santo não permitiu. A Bíblia não fala como é que eles perceberam isso, né? Qual foi a ação do Espírito Santo aqui que foi um impedimento para que eles continuassem nesse propósito? Mas isso não importa muito, porque o Espírito sopra onde quer e nós ouvimos a sua voz. Ou seja, não tem uma forma só. Ele usa muitas maneiras para dirigir a igreja a fazer a sua vontade, para dar a direção à igreja. E eles estavam convictos de que não deviam continuar e passar a Bitínia. Mas eles contornaram Mísia, desceram a Trode. À noite veio uma visão, na qual um varão macedônio, uma visão de um homem vestido com trajes macedônicos, em pé, e ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso acontece muito na experiência do obreiro e da igreja. A gente está indo numa direção e é um lugar onde há necessidade do evangelho. Mas de repente, Deus, o Espírito Santo, ele diz assim: olha, espera aí, tem algo mais urgente. Tem uma tarefa mais importante do que essa que você vai fazer lá. Tem um lugar ávido pelo evangelho, um lugar que precisa ouvir as boas novas. Então, primeiro vamos para esse. A prioridade agora é a Macedônia. E isso foi expressado na visão de um homem com trajes macedônicos clamando: ajuda-nos, né? Precisamos dessa mensagem. E a resposta dos obreiros foi imediata. Essa é a maravilha de missões, né? Quando alguém toca no coração do obreiro, toca no coração da igreja, a igreja se põe no caminho da obediência, de enviar. E foi isso que aconteceu. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tudo começa com Deus. Deus é que direciona, Deus é que separa, Deus é que convoca. E eles não perderam tempo para cumprir aquilo que Deus queria. Mas o que é que ele tinha daquela região toda ali, né? Na Macedônia? No versículos 11 a 13, nós já começamos a ver a ação do Espírito Santo através dos obreiros. Olha o que diz aí. Tendo pois navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Uma das estratégias de Paulo, nós acabamos de ler ali no capítulo 17, que ele chegava numa cidade, ele procurava um ponto de contato. E um ponto de contato era a dispersão. Os judeus estavam dispersos pelo mundo, então havia sinagogas em toda parte. Ele ia para uma sinagoga, ele era judeu. Ele ia para uma sinagoga, lá era lida a Torá, a lei, a Bíblia, e ele pegava aquelas profecias messiânicas e ele explicava, ele lia, como o homem poderia fazer naquela reunião da sinagoga, e ele pegava aquela profecia messiânica e ele apresentava Jesus, o Nazareno, aquele que
morreu, né, o Salvador. Mas ali em Filipos não havia sinagoga. Não havia sinagoga. Por isso, no versículo 13, diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que por ali tinham concorrido. Parece que as coisas não mudam muito, né? Parece que quando tem uma reunião de oração, tem mulher lá, né? Reunião de oração, 90% mulheres, né? Aqui é diferente, né, pastor? Só na nossa igreja lá que é assim, aqui é diferente. Aqui, reunião de oração tem mais homem do que mulher, né? Mas, não havendo uma sinagoga, ele procurou um ponto de contato, que é um melhor lugar de contato onde pessoas estão orando. Mas orando para quem? De que forma? E eles foram à beira de um rio. Notem que o púlpito do pregador do evangelho pode ser a sinagoga. Pode ser à beira de um rio. Pode ser o Areópago, lá em Atenas. Ou o tribunal de César. Ou a cela de uma prisão romana. Não importa o lugar. O seu púlpito de pregação do evangelho é na calçada. É na rua. Eu estive um tempo atrás em Jacareí, na igreja do pastor Vitor, e a ênfase era missões e evangelismo. Falei, bom, se é evangelismo, eu vou para a rua evangelizar, né? E fiquei lá, orando para Deus me dar uma oportunidade. Passou um senhor que estava passando por ali, começou a olhar a faixa lá, aí eu aproximei dele. Ele falou, o que está acontecendo aí? Eu falei, está acontecendo uma festa aqui, né? Uma festa, é uma festa. E aí comecei a falar com ele, né? Conheci o nome, quem era, onde trabalhava perto da igreja, o convidei para ir, ele foi as 3 vezes. Um tempo atrás agora, o pastor Vitor mandou a foto do batismo dele, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Por que a gente fala muito sobre oração e não ora? Por que a gente fala muito sobre missões e não prega? Por que a gente fica na teoria e não na prática? Não aproveita as oportunidades. Paulo aproveitava as oportunidades e foi para aquele lugar de oração. Olha o versículo 14. Começa com alguém, começa com uma pessoa. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, uma comerciante. Você vai a algum comércio? Você faz compras? Lá em Anápolis é sacolão, né? Aquele lugar onde vende frutas, verduras, né? Mas você vai na padaria, você vai... Esses dias eu estava num comércio e vi uma moça com um semblante tão triste, tão triste. Eu falei, ser intrometido aqui, mas eu vou perguntar o que está acontecendo, né, pastor Valdeci? Vou perder a oportunidade. Aí falei assim, olha, me perdoe, mas eu estou assim achando você triste, está acontecendo algum problema? Imagina o que veio depois, né? O que está acontecendo com muita gente, sem esperança, desesperado. E que oportunidade maravilhosa de falar para aquela moça, aquele que dá esperança ao perdido. Só uma pergunta, né? O que está acontecendo? Você não está bem? Né? Acontecendo alguma coisa com você? Pronto, é o que precisava. Né? Muitas vezes nós estamos aproveitando essa oportunidade de fazer essas perguntas, nada contra, viu? Nada contra. Mas deixando essas perguntas para serem feitas pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo terapeuta, que vai fazer essas perguntas. E dependendo do que ele crê, ele vai direcionar para a Bíblia ou não. Ou não. Uma irmã recentemente foi numa dessas aí, ela falou assim, olha, eu trabalho com hipnotismo e regressão. Ela falou, não, eu preferi voltar aqui para o aconselhamento, porque eu não quero ser hipnotizada e nem voltar da minha vida. Né? Então, algumas perguntas, né, que precisam de respostas. E você tem a resposta. Nós temos a resposta. Nós temos aquele que enche a vida de alguém desesperançado de plena esperança e esperança eterna. Uma esperança passageira, não. Uma esperança eterna.
Começa com uma mulher, uma comerciante. Você pode começar com uma comerciante. É alguém que você frequenta ali, você começa um relacionamento, faz algumas perguntas. A gente sempre deve evangelizar. E às vezes a gente fala, porque a gente evangeliza com a vida. E quando chega a hora a gente fala. Mas se você evangeliza com a vida, o interesse, né? Envolvimento com aquela pessoa, até o momento que chega a oportunidade de falar. Começa com a pessoa, mas aquilo vai para a família. Olha o que diz o verso 15. Vou ler o final do 14, né? Vendedor de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Tem muita gente que tem um certo temor a Deus, mas sem entendimento. E quando um coração sincero, com sinceridade, se dispõe a buscar Deus, Deus se deixa encontrar. Ou seja, Deus vai de encontro a um coração sedento da verdade. Deus coloca um obreiro no caminho, como fez com o eunuco, colocando Filipe ali na estrada de Gaza. Depois de ser batizado, que ela creu, ela e toda a sua casa, então não ficou só nela, saiu do comércio, né? Aplicando para nós aqui, né? Saiu da quitanda e foi para casa. Começa com um, mas depois alcança a família. Nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora era uma irmã em Cristo. Agora ela era hospitaleira, queria hospedar os servos de Deus ali na casa dela. E ela foi abençoada. Vocês acham que Paulo e Silas e outros que passaram por lá perderam a oportunidade de discipular aquela mulher? De jeito nenhum. Paulo pregou uma ocasião até derrubar um camarada da janela, né? O camarada dormiu lá e caiu e morreu. Ele voltou lá e falou assim: não, você vai ter que ouvir o resto da mensagem. Ressuscitou ele, volta para cima, agora não senta na janela mais, né? Vamos ouvir o resto do sermão, né? Então nós precisamos de pessoas que derrubem gente da janela, que incomodem, que insistam. Quando alguém acredita em algo, ele fala, não é mesmo? Você já viu um torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, não falar sobre o time? Fala. Fala até quando está uma bagaceira, igual está o Corinthians. Eu sou palmeirense, por isso que eu estou tirando uma casquinha dos corintianos, né? Fala até quando o time não está jogando nada, mas né? Agora, isso é uma paixão passageira, né? Uma coisa mesquinha até, né? Mas nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando do Senhor Salvador, que nós amamos e somos amados por Ele. Nós devemos falar. Então a salvação chegou àquela casa. Vamos avançar mais um pouquinho? Testemunhando de Cristo em qualquer hora, em qualquer lugar. Os versos 23 a 25. Eles foram perseguidos, açoitados, jogados no cárcere. E o verso 22 diz que os pretores rasgaram as roupas, açoitaram com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Talvez a gente poderia dizer assim: não, existem algumas ocasiões na vida de um crente ou de uma igreja que ela não tem ânimo para testemunhar, ela não tem disposição, alegria em falar do Evangelho. Não existe. Não existe um momento. Não existe um momento. A Covid levou minha mãe. Antes havia levado meu irmão. E depois quase me levou, né? Em 13 dias morreu meu irmão. Depois minha mãe. Minha mãe estava bem mal no hospital e eu tive que entrar lá. Embora não pudesse por causa da minha idade, né? Não queriam deixar eu entrar. Eu disse: eu tenho que falar com ela. Eu preciso contar alguma coisa para ela. Aí entrei e os dois tinham ficado bem ruins no mesma época, né? Aliás, ele passou para ela, né? E havia falecido. Aí eu entrei e orei com ela, li o Salmo 23. Aí eu chamo Jadir, meu irmão é Jair.
E foi ele que escolheu o meu nome, né? Não foi os pais, foi ele. Ele sugeriu, eles acharam bonito e colocaram o nome. Aí ela falou assim, e o Jair não está bem, né? Aí eu falei assim, não, agora ele está bem. Aí ela falou, ele morreu, né? Eu falei, morreu. Então ele está bem. Era crente, ele também, né? E poucos dias depois, um dia antes de ter a alta, que ela melhorou, ela infartou, morreu também, né? Mas no dia ali do funeral, eu me levantei e pude falar do testemunho da minha mãe. Era uma costureira, e eu fiz uma analogia com Dorcas ali em Atos, né? Disse assim, olha, a minha mãe usou o ofício dela, a profissão dela, para falar de Cristo para as pessoas. Ela abençoava as pessoas, fazendo coisas para as pessoas, e em troca a pessoa ouvia o Evangelho. Então não há momento que a gente não vai encontrar oportunidade para pregar. E aqui aconteceu, né? Aqui fala, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, né? Estavam ali escutando. E o que acontece? Esse é o sonho de qualquer pregador. Está num lugar onde as pessoas não podem sair de jeito nenhum. Não sai para ir ao banheiro, não sai para tomar água, está na prisão, né? Então, gostem ou não gostem, eles vão ter que ouvir o sermão até o final. E Paulo e Silas ali, né, falando da palavra, cantando, louvando a Deus. E os irmãos conhecem a história, né? Tão bonita, tão maravilhosa. Quando fala que houve um terremoto, Deus fez tremer o cárcere, as prisões se abriram. O carcereiro acordou assustado, viu as portas abertas e disse, estou frito. Tem gente condenada à morte aí, e o romano punia o vigia, né, o sentinela, com a pena que havia sobre os prisioneiros. Vão me matar. Mas Paulo gritou e disse, olha, não faça nenhum mal, não suicida não, que a gente está aqui ainda. Aí o carcereiro pediu uma luz, entrou lá tremendo, ajoelhou-se diante de Paulo e Silas, depois levou para fora e fez aquela pergunta que nós, os crentes, queremos ouvir dos descrentes, não é verdade? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí a gente já tem a resposta, né? A resposta nossa é fácil. Olha, para você ser salvo, você tem que ser da cristã evangélica. Se você for membro da Cristã Evangélica Central de São José, então, aí, né? Mas ainda tem mais coisa, né? Lá você precisa entrar numa classe de batismo, precisa ser batizado, dar o dízimo, né? Se possível cantar no coral. Aí, não, né? Gente, essa resposta aqui ela caiu em mim como uma bomba. Como uma bomba em 1981. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Foi nesse texto aqui que eu entendi. Eu havia lido os evangelhos, estava lendo Atos, e quando chegou aqui, eu caí de joelhos perto da minha cama em casa e entreguei minha vida para Jesus, né? Só crer no Senhor Jesus, eu estou tentando fazer tanta coisa para resolver esse problema, e crer no Senhor Jesus será salvo. E aí veio a promessa, tu e tua casa, né? Aí eu tinha que testemunhar para os outros, né? Familiares, para que eles crescem também. E a promessa se cumpriu. Então que coisa maravilhosa. Que bênção, né? Como Deus trabalha. E eles lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Uma comerciante, um funcionário público do Império Romano, um policial, um soldado, sei lá, qualquer um. Através dos anos, Deus tem colocado no meu caminho gente mais diferente possível. E que coisa boa, que oportunidade, né, de falar do Evangelho. E ele cuidou deles, levou para casa, lavou-lhe os vergões, os açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Deu testemunho público daquilo que o Espírito Santo fez internamente. Coisa maravilhosa, né? Coisa boa demais. É isso que aconteceu. Foi ele batizado e todos os seus. Agora vamos concluindo aqui. Abram em Filipenses 1, 3-6. Nós estamos falando da origem da igreja, daquele primeiro evangelismo,
e depois a prática da igreja, a vida na prática missionária. Filipenses, carta aos Filipenses, versículos 3 a 6, capítulo 1. Filipenses. Olha o que diz aí. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas. Pastor Valderberg estava falando de oração. Pastor, isso é demais. Orar é a primeira e a coisa mais importante que um pastor pode fazer por sua igreja. Pastor que não ora por sua igreja não ama a sua igreja. Então, Paulo orava pelos filipenses. E ele diz, dou graças por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Notaram? Não era só Paulo, não era só Silas, não era só Barnabé, não era só Timóteo, a igreja. Ele diz, olha, cooperação na pregação do Evangelho, desde quando? Desde o início. Desde Lídia e a sua família, desde o carcereiro e a sua família, e todos os demais. A igreja que incomoda o mundo coopera na pregação do Evangelho. Agora, capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que salvação? Santificação, santidade, com temor e tremor, na dependência de Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E Filipenses 4, 10 a 18. Vejam como a igreja se envolve numa prática missiológica, se envolvendo na obra missionária. 10 a 18. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, um reconhecimento, um elogio. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. O crente verdadeiro converte também o bolso. O bolso também é convertido. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, quando a gente fala de missionário, nem é muito. Eu tive um colega por muitos anos que dizia assim, meu irmão, Deus prometeu dar o pão, a margarina é outros 500, né? Mas o pão ele vai dar, né? E era a experiência dele e a minha experiência também, né? Se não tiver margarina, né? É pão com epa, né? Você abre o pão, epa, cadê a margarina? Não tem, né? Só o pão mesmo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A Bíblia fala, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Você acha que aquilo que você empresta a Deus, ele não vai retornar? Deus não é caloteiro para não pagar aquilo que nós lhe emprestamos, né? E existem exceções. Há alguns missionários fora da curva, mas a maioria dos missionários são bem pobres. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito passou as mãos e que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando a gente fica, estou concluindo, quando a gente fica na casa de um casal missionário, vocês imaginam qual é a conversa, né? A gente fica ali na mesa, né? E termina e fica ali conversando. Ou saímos do café e quando de repente estava o almoço já, né? E a gente conversando lá na cozinha, né?
Aí fizemos ali um comitê missionário na cozinha do Roberto, né? E aí ele estava contando de uma experiência de uma irmã que tinha uma poupança, aí surgiu uma necessidade, ela pegou, tirou e falou, olha, isso aqui é para atender essa necessidade missionária. Aí eu falei para ele, lá eu tenho vivenciado isso também. Uma ocasião, passou um casal missionário que trabalhavam no Mato Grosso com fresa, com indígenas, passou na igreja, e eles falaram, né, falando do trabalho e tudo mais. Aí alguém falou, o senhor tem motivo de oração? Eu falei, eu tenho um pedido de oração, eu tenho um desejo de ter um carrinho, um carro, simples, velho. Porque eu vou à aldeia, eu vou de moto, e eu tenho a filhinha, então eu, a esposa grávida, agora não tem coragem de levar a esposa, porque ela está grávida, e não levando a esposa, não leva a filhinha. Ele estava indo sozinho, então ele estava orando por um carrinho, um golzinho, alguma coisa, né? Aí terminou de pregar, ele chama Márcio, ela Cristina, aí eu me levantei e falei assim, irmãos, vamos fazer uma coisa, não está planejado, a gente nem sabia da necessidade, mas vamos levantar uma oferta de amor aqui. Quem sabe, pelo menos, a gente levanta aqui hoje o suficiente para ele transferir esse carro que Deus vai dar para ele. Então, por fé, né? Já vamos levantar o dinheiro da transferência. Né? Aí, estavam preparando lá para fazer essa coleta de oferta. Aí uma irmã levantou a mão lá, né? Aí ela falou assim, pastor, eu posso ir à frente? Eu falei, claro, pode vir. Chama Célia Amaro, né? Ela levantou lá e veio com a chave do carro, né? Aí veio e botou em cima da mesa. Eu estou dando meu carro para ele. Aí o que os irmãos levantarem da igreja fica realmente para transferência. Deu o carro. Ela não era rica, ela não tinha 2 carros, ela tinha um. Ela falou, aqui eu tenho coletivo. Todo lado que eu vou, naquela época não tinha Uber, né? Todo lado que eu vou tem coletivo. Ele não tem lá. Então meu carro vai servir a Deus lá em Confresa. E o carro foi embora, né? Ficou mais um tempo, transferiu o carro, tudo. Foi embora. E a irmã Célia, feliz da vida, ia para todo lado de coletivo. É assim, meus irmãos. A gente faz a obra missionária orando, contribuindo e indo. Não é você contribui, então você não vai. Você contribui e vai, então você não ora. Não é assim. Você ora, você contribui e vai também. Talvez você não vai lá no Nepal, mas você vai aqui. Então, o missionário também, além de ir, ele ora e contribui. Boa parte do apoio missionário sai dos próprios missionários. Missionário ajudando missionário. Tem vivido isso 40 anos. Graças a Deus, né? Esse é o papel da igreja. Essa é a missão de enviar. Essa é a sua responsabilidade e minha responsabilidade. Amém? Pastor Vanderberg. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Nossa gratidão, pastor Jadir. Gostoso ouvir, né? O que Deus tem feito e como o Senhor ama o trabalho dele. E andando com o Senhor, ele nos desperta a amar aquilo que ele ama e amar quem ele ama. Que os nossos olhos estejam voltados para aquilo que o Senhor quer que seja visto. E o nosso coração para amar aquilo que Ele quer que seja amado. Quero convidar o presbítero Domingos, por favor. Venha aqui orar ao Senhor para que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e foi exposta aqui para nós, ó Pai. Agradecemos a Ti pela vida de Paulo e Silas, como eles foram dirigidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito, e obedecendo a Ti, ó Deus, chegaram até a cidade de Filipos. Obrigado, ó Deus, pela igreja que foi plantada ali, pelos frutos que foram desenvolvidos ali, ó Pai, pelo crescimento numérico, espiritual, e que se refletiu também nas ações deles, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado por
por esse privilégio que a igreja tem de participar da obra missionária. Obrigado, Deus, pelo pastor Jadir, que trouxe a tua palavra, e também pela Ieda, que vai estar sendo enviada hoje à noite. Agradecemos pela presença do pastor Walter também no nosso meio aqui, ó Pai. E abençoa-nos e que realmente a tua palavra fique na nossa mente, no nosso coração, e o desejo de transmitir a tua palavra, Deus, seja constante na nossa vida. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Queremos agradecer o tempo que o pastor Walter Romero esteve conosco. Muito obrigado. Ele deve, dia 27, seguir para a Bolívia. O Senhor Deus te abençoe e continue a te usar como instrumento lá. E nós vamos estar aqui, como disse a Ieda ontem, segurando a corda e olhando lá. E trazendo à igreja notícias do seu trabalho. Deus abençoe. O Senhor nosso Deus abençoe esta igreja e torne saudável os seus olhos, e torne saudável o seu coração. E que você mesmo veja o que Deus quer que seja visto. E que você ame o que Deus planejou que você ame. Deus abençoe sua vida e te abençoe aonde Ele te colocou. Que haja fruto do Espírito na sua vida e fruto do Espírito através da sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Só um aviso para os irmãos, nós estamos com o stand da Missão Cristã Evangélica, aqui ao lado. Então os irmãos, antes de ir embora, dão uma passada lá, tem muitas coisas interessantes lá para vocês. Irmãos, podem sentar.